Olá, queridos! Tudo bem por aí? Por aqui tudo muito bem. Eu, Kátia Maciel, do canal Coluna em Movimento, trazendo para vocês dicas interessantes, dicas diferentes, uma forma de você aprender a lidar com a sua coluna, uma forma de você aprender a se comunicar melhor com a sua coluna. Hoje eu trago para vocês aqui um assunto um pouco diferente do que a gente vem tratando até então. Até então estamos falando de dicas físicas, de como as dores acontecem, de como a energia acontece, tudo de um modo físico. Mas vocês sabiam que existem outros corpos que interagem com o nosso corpo físico? Pois é, gente, eu tenho descoberto isso em estudos nos últimos anos, dentro das terapias holísticas, dentro das terapias quânticas e dentro das terapias de cura energética. E tem ficado claro para mim cada vez mais que o físico, quando ele é alcançado, quando ele é atingido, quando ele sofre, quando ele entra no pedido de socorro, é porque todos os outros corpos, mental, espiritual e energético, já estão sofrendo faz tempo. Pois é, eu quero trazer para vocês aqui hoje nesse vídeo falar um pouquinho disso, trazer um pouquinho dessa explicação desses conceitos que, na verdade, eles são nada mais, nada menos do que a influência direta, hoje eu diria que 100% dos nossos pensamentos e das nossas emoções, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa e principalmente aquilo que a gente fala, ele se transforma em materialização. Então, se a gente acorda dizendo: minha coluna não tá boa, minha coluna não tá boa, minha coluna tá pegando, a sua coluna vai continuar pegando, a sua coluna vai continuar sofrendo, a sua coluna vai continuar não muito boa. Pois é. Por que isso? Porque, não sei se vocês já ouviram falar da lei de atração, por exemplo. Tudo que a gente vibra, o nosso estado vibracional, tudo que a gente fala, fica no nosso campo energético. Vamos colocar aqui para quem ainda é cético nesse sentido, vamos imaginar que aqui, dentro desse corpo que vos fala, em volta desse corpo aqui, tem uma redoma de vidro. Essa redoma de vidro está bem próxima da gente, o nosso campo energético. Tudo que acontece de bom e de ruim próximo ao nosso campo energético, por magnetismo, isso já não tô inventando isso não, tá, gente? Isso é física quântica, isso é mecânica quântica, isso faz parte das leis da física tradicional, aquela que a gente estudou lá na escola, no primário, né, no ginásio, né, no colegial, que hoje é o ensino fundamental. A gente traz por vibração e por atração, por magnetismo, a gente atrai aquilo que a gente vibra. A gente atrai aquilo que está próximo do nosso campo energético. Então, se a gente está vibrando negativo, a gente atrai o negativo. Se a gente está vibrando alegria, a gente atrai situações alegres, pessoas alegres. Se a gente está com medo, e esse daí, gente, cuidado com esse. Se a gente está com medo, a gente atrai aquilo que vai deixar a gente com mais medo ainda. Então, quando a gente tem medo de ficar doente, a gente fica doente. Quando a gente tem medo de travar a coluna, a gente trava a coluna. Quando a gente tem medo ou receio, ou a gente emana isso, a gente fala sobre isso,
que eu não tô boa. Ah, hoje eu não tô boa. Ah, hoje eu não tô boa. Hoje eu não amanheci boa. Você não vai ficar boa. Você não vai ficar bem. Então, pessoal, a grande dica de hoje: cuidem muito bem do pensamento de vocês. Nesse final de semana, eu iniciei uma formação que ainda vai por um longo tempo, porque é uma formação muito extensa, muito bonita, onde ficou muito claro para mim o quanto a nossa conexão com a fonte criadora, com Deus, com Jesus Cristo, com Buda, com Jeová, quem você acredite que fez parte da tua criação, o quanto essa conexão é importante para a gente se manter íntegro, divino na nossa composição cromossômica, no nosso DNA. O quanto a gente pode materializar tudo que a gente quiser. E a gente materializa tudo que a gente quer mesmo, seja a doença e seja a cura da doença. A gente materializa a comida que está no nosso prato, o salário que a gente quer receber, a gente materializa tudo, tudo. É só os nossos pensamentos e as nossas emoções, nossos sentimentos estarem em perfeita harmonia. E para isso, o que a gente pode fazer desde já, a partir de agora que vocês desligarem esse vídeo, o que a gente pode fazer? Trazer pensamentos bons, evitar assistir coisas ruins, evitar entrar em contato com coisas que derrubam a nossa energia, que mudam a nossa vibração, que deixam a gente com muita raiva, que deixam a gente muito indignado. A raiva, a indignação, a tristeza, tudo isso faz parte, é inerente ao ser humano. E a gente vai sentir isso sim. E o medo também, tudo isso, todos esses sentimentos, todas essas emoções, elas fazem parte, inclusive, de uma proteção para a gente. Muitas vezes a gente está entrando num lugar em que o medo, muitas vezes, não deixa a gente prosseguir indo para aquele lugar. Por quê? Porque a nossa intuição já avisou. Olha, não vai aí porque pode ser perigoso. Mas isso tem que ser um medo real. Isso tem que ser um medo que, falar, nossa, realmente eu estou vendo que ali não é um bom lugar para eu ir. Agora, ter medo o tempo todo porque alguém, ou uma mídia, ou seja o que for, te disse que aquilo não é bom para você, que aquilo, que fica com medo porque vai precisar, não. Todas as suas emoções, todos os seus sentimentos, eles têm que estar, têm que ser verdadeiros para vocês. Você precisa sentir aquilo para saber se aquilo realmente é falso ou não. Você precisa realmente acreditar que aquilo que estão te dizendo é bom ou não é bom. Para você realmente assimilar isso e materializar isso. Então, eu peço para vocês, para observarem melhor o seu dia a dia e observar até a sua fala. Se vocês têm uma fala muito parecida o tempo todo com nossa, isso é complicado demais para mim. Nossa, eu não vou conseguir isso. Nossa, eu tenho um grande problema hoje para resolver. Nossa, eu estou tentando fazer tal coisa e não estou conseguindo. Essas palavras, gente, elimina do seu vocabulário? Sim. E vocês estão me perguntando, o que isso tem a ver com a coluna? O que isso tem a ver com coluna em movimento? E eu diria, tudo. Sabe por quê? Porque quando a gente tenta se curar, a gente não se cura, porque a gente só está tentando. Quando a gente tem um problema de coluna, a gente não se cura, porque o problema ele vai continuar lá sempre. Agora, se você tem um desafio a ultrapassar,
nossa, minha coluna está desafiante. Eu estou trabalhando para que eu consiga, para que eu saia dessa crise de dor. Percebe como é diferente a fala? Percebe como soa até mais leve? Ai, como é difícil tratar essa minha coluna. Vai ser difícil, sempre. Deus, ele só diz sim pra gente. O universo só diz sim pra gente. Ele nunca diz não. Então, se vocês dizem, como é difícil tratar a minha coluna, sabe o que Deus vai falar pra você? Sim, é difícil tratar a sua coluna. E a sua coluna vai ficar sempre do mesmo jeito. Tá cada dia mais claro pra mim isso, gente, que não é só o físico que a gente tem que cuidar. Não é só o físico que a gente tem que alongar. Não é só o físico que a gente tem que flexibilizar. A gente tem que flexibilizar também as nossas ideias, os nossos pensamentos. Tem que flexibilizar os nossos joelhos para a gente ser mais humilde, para a gente aceitar mais as pessoas como elas são, para a gente flexibilizar as nossas ideias e aceitar o que o outro, ao menos ouvir o que o outro tem para dizer e simplesmente ver que aquela ideia que o outro está dando é simplesmente o ponto de vista dele, mas que eu também tenho o meu ponto de vista, mas não criar uma briga só porque o outro tem um ponto de vista diferente. Bom, enfim, é isso. Hoje o papo foi mais profundo, né? Hoje foi um trabalho um pouco mais evoluído, não é? Percebam isso no seu dia a dia. Depois contem pra gente aqui se vocês já notaram que realmente isso acontece. Bye, bye.